Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje eu quero ler em Mateus 17, versículo 11, que diz assim: Pois aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. É uma escritura tão simples que parece ser simples, mas hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa escritura. Olha, meus amigos, as águias são os filhos de Deus, e o cadáver é a palavra sendo morta, para que os filhos de Deus venham se alimentar. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do que é esse cadáver morto. Como lá em Isaías diz assim, como está escrito no livro de Isaías 7, versículo 14, Isaías profetizando que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o principado estava sobre os seus ombros. E quando Jesus Cristo veio na terra, Jesus Cristo foi esse cadáver, essa palavra morta, para que os filhos de Deus viessem se alimentar desta palavra. Espero que vocês estejam entendendo que a Escritura, ela se levanta de dentro da Bíblia e se manifesta. E quando essa Escritura se levanta e se manifesta, aí só os filhos de Deus que vão se alimentar desse cadáver morto, dessa palavra morta, para que as águias venham se alimentar. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O corpo é a palavra sendo manifesta, a palavra morta, para que os filhos de Deus venham se alimentar. Mas na Bíblia diz que, quando o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 24, 28, no livro de Mateus 24, 28, que fala sobre isso, aí você vai de Lucas 17, 37, aí, para que vocês possam entender com mais clareza, quando o Senhor Jesus Cristo disse que Elias virá primeiro e ele restaurará todas as coisas. Quando o irmão Branham veio na terra, o profeta irmão Branham, ele manifestou essa escritura que ele era esta palavra sendo morta, para que os filhos de Deus viessem se alimentar dela. É por isso que hoje nós cremos neste profeta, como ele veio, como lá em Malaquias 4, 5 fala que Elias viria primeiro, e quando Elias viesse, ele restauraria todas as coisas. Esse que eu envio o meu profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, meus amigos, aquela escritura que Jesus Cristo disse que Elias virá, pois se manifestou no irmão Branham. Espero que vocês possam entender isso, que é a palavra sendo morta, para que as águias venham se alimentar. Mas o que aconteceu com a mensagem do irmão Branham? As pessoas não entenderam a mensagem do profeta, o que o profeta veio dizer, o que o profeta veio profetizar a respeito dessas mensagens. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito, porque as falsas interpretações da palavra traz as religiões, traz os credos e os dogmas no meio do povo, e o povo desta mensagem hoje, eles estão sob credos e dogmas, porque eles não entenderam o que o irmão Branham disse dentro destas mensagens, que eu vou ler para vocês hoje, para que vocês venham entender o que esse profeta está dizendo. Amém? Para que vocês não venham ficar enganados com esses falsos pregadores, com esses falsos pastores, e com essa interpretação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não deixa passar isso. Eu quero ler aqui a mensagem, ouvi, mas agora vejo, parágrafo 113, ao que o profeta irmão Branham está dizendo desta mensagem. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo,
a semente real de Abraão. Pouco antes do fogo cair e recorde, a igreja nunca recebeu mais testemunho, mas Abraão e os outros não receberam o filho prometido que eles estavam esperando. Foi trazido imediatamente após aquilo. A igreja está esperando pelo filho prometido, e ele virá bem após os dias deste ministério. Vocês estão vendo? Que virá um filho prometido, e ele virá após o dia desse ministério. Qual era o ministério que meu irmão estava falando aqui? Depois do ministério dele. Aí fica esses pastores da mensagem aí dizendo que o irmão Branham fez tudo, que eles não conseguem ver mais nada para frente. E quando o irmão Branham está dizendo que o ministério do filho prometido é após o dia do seu ministério, ele fala assim, ó: o filho prometido que ele estava esperando foi trazido imediatamente após aquilo. A igreja está esperando pelo filho prometido, e ele virá bem após os dias deste ministério, e ele será revelado do céu. Agora nós vimos isso claro demais. Isto tem que ser agora a única coisa que vem a ser algo que pulsa entre os homens. Deus indica que ele diz, ele mostra que aquela é a coisa que é a coisa para acontecer. O que você vai? Vocês estão vendo o que o profeta está dizendo, que existe aqui o ministério do filho prometido, porque o ministério do profeta, irmão Branham, é o ministério de Abraão, pregando para uma noiva, para uma esposa, que já era esposa, Sara incrédula. A igreja dos Estados Unidos é o tipo de Sara incrédula. Quando chegou lá, que o irmão Branham viu a visão antecipada da noiva, que ele viu essa igreja americana representada em uma bruxa. Por que o irmão Branham viu a igreja da América representada em uma bruxa? Porque essa igreja, ela está hoje sob credos e dogmas. Vieram muitas interpretações que eles criaram no meio dessa mensagem, uns criando a ressurreição ordenada, outros criando a ressurreição ordenada, por não crer que vai haver um outro mensageiro, o qual o irmão Branham tem dito em suas mensagens, mas eles preferem levar o povo em uma mentira do que fazer com que o povo acredite naquilo que o profeta está dizendo. Espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito do que eu estou dizendo. A mensagem é casamento e divórcio, parágrafo 213. É da maneira que for com a igreja que recusa ser grávida, ó, para você ver que o irmão Branham já deixou a igreja já grávida desse ministério do filho prometido, mas eles estão recusando a ser grávida. Eles não querem acreditar que existirá esse ministério. Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui, o que vai acontecer com essa igreja americana, para que vocês possam entender o que o irmão Branham está dizendo. Olha aqui, vou ler de novo. Da mesma forma com que a igreja que se recusa a ser grávida na era em que agora vivemos, para trazer filhos desta era. Não somos wesleyanos, nós não somos wesleyanos e nós somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra de Deus, para trazer um filho desta era, um filho semente, amém? Eu espero que compreenda, não pode se engravidar, não então, o que ela fez, o que ele fez, repudiou em divórcio, isto correto, mas ela não deve se através de repudiá-lo, e ele repudiou. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? A igreja americana, a igreja dos Estados Unidos e a igreja da mensagem está recusando a ser grávida desse ministério do filho prometido.
E Deus vai repudiar essa igreja da mensagem de divórcio. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. É por isso que quando o irmão Branham viu a noiva, aquela noiva representada de uma bruxa marchando no ritmo de twist, de rock and roll, que o irmão Branham falou assim, ó, porque essa igreja chegou a este ponto. Ela recusou a ser grávida de Cristo, para trazer filhos e filhas desta era. Vocês estão entendendo o que o irmão Branham está dizendo aqui? Ele fala assim, ó, filho através da gravidez da palavra de Deus, para trazer filho desta era, filho semente, amém? Eu espero que compreendam, não podia se engravidar, não então, o que ele fez, repudiou em divórcio, isso correto, mas ela não deve se, através de repudiá-lo, e ele a repudiou. É por isso que existirá uma noiva que será chamada no tempo e no lugar, para que vocês possam entender o que o irmão Branham está dizendo aqui nessa mensagem. Cristo identificado de todas as eras. Parágrafo 202. A presença de Jesus Cristo que deverá iluminar a igreja, para saber que nesses últimos dias, onde credos e denominações, doutrinas e tudo mais, tem tomado a palavra, todos sufocando a Jesus Cristo, a palavra do lado de fora da igreja. Vocês vê, voltando no meio do povo, em dificuldade a si mesmo, como ele prometeu, que nos últimos dias, quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, ele foi revelado no batismo, e ele foi revelado na cura divina, e aqui ele está sendo no último atributo. Lembra-se? Qual foi a última coisa que Abraão viu, antes que o fogo caísse do julgamento ao mundo gentil, antes do filho prometido vier em cena, Isaque? Esta é a última coisa que a igreja cristã verá no sinal de milagre, até o aparecimento de Jesus Cristo. Vocês estão vendo? Se Deus tem me concedido favor diante de vocês, creem em mim, em nome do Senhor Jesus, e nada mais debaixo. A Bíblia é para ser feita, exceto tomar a marca da besta. Vocês estão vendo? E vocês têm o selo de Deus. É o último sinal que a igreja cristã verá antes do rapto do filho prometido. Como é que vocês podem dizer que o irmão Branham fez tudo, que não tem mais nada para frente? Mas existirá uma igreja que vai ser chamada no tempo e no lugar. A mensagem é perguntas e respostas número 1. Diz assim, o parágrafo é 194, diz assim: qual foi o último sinal que eles tiveram antes de regressar este filho prometido, pelo qual esperamos todos esses anos? Estava Deus de pé em forma de um homem, e podia discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara. Está vendo? Sara sendo a igreja, recordando a igreja, discernindo os pensamentos que estavam na igreja, e a encontrava atrás dele. Isso é certo. Imediatamente depois disso, ela se tornou outra vez um jovem, ele um jovem. Isaque foi trazido em cena, o filho prometido. Eu creio que vocês estão vendo, é a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Vocês estão vendo? Aqui, meus amigos, é antes do arrebatamento. É a última coisa que acontecerá à igreja antes do arrebatamento, é esse filho prometido. Vocês estão entendendo? Ele fala o filho prometido. Eu creio que vocês estão vendo, é a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. É exatamente isso, eu creio. Terminou a chuva, apenas leis, os 3 primeiros capítulos
capítulo de Apocalipse e verão o que é prometido para a igreja. Isto é o que está prometido à igreja aqui mesmo e às eras. Vocês estão vendo? Que é o ministério Filho Prometido, é antes do arrebatamento. Espero que vocês tenham entendido o que eu tenho pregado para vocês aqui, para que vocês venham sair desse sistema que se tornou essa igreja, esse povo da mensagem, que hoje estão sob crédito e dogmas. Pastores dizendo que não tem, existe um arrebatamento a ser feito, e os pastores dizendo que não tem mais nada para frente, que acabou tudo. A mensagem é a influência 110. O que o profeta está dizendo aqui é Cristo identificado de toda a geração. Jesus, em São Lucas 17, disse: como foi no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, ser manifestado o Filho de Deus. Agora, o Filho do Homem será manifestado, e quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja como Filho prometido. Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui. O Filho do Homem é o irmão Branham. Mas o sétimo anjo, Cristo, ele vem em Apocalipse 10, de 1 a 7, com esse ministério, o Filho do Homem, que é o irmão Branham, e o Filho prometido, Apocalipse 10, de 8 a 11, que o anjo forte está na terra novamente, com o pé na terra e no mar. Para que vocês possam entender, eu vou ler esse versículo aqui. Porque aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águas. Existirá esse ministério do Filho prometido, e aqueles que vão subir no arrebatamento se unirá a isso, porque é a palavra sendo manifesta, é a palavra sendo morta, para que os filhos de Deus venham se alimentar desta palavra. Espero que vocês tenham coragem de largar os seus créditos e seus dogmas para seguir a Bíblia, para seguir a palavra, porque a mensagem do irmão Branham é continuação da Bíblia. Aquilo que João não pôde escrever, pois o profeta irmão Branham veio e escreveu o que João não podia escrever. Continuação do livro de Apocalipse. O profeta fala aqui na mensagem de influência 110. Olha o que o irmão Branham diz aqui. Será possível que o irmão Branham, o que o irmão Branham estava dizendo nesse versículo? Captem bem. Ele diz assim: eu devo diminuir, ele deve crescer. Deus não pode ter dois sobre a terra ao mesmo tempo. Vocês estão vendo? O profeta irmão Branham dizendo. O profeta irmão Branham dizendo. A mensagem é a influência, parágrafo 110. Eu não estou interpretando nada. Eu estou mostrando para vocês o que o irmão Branham está dizendo. Ele diz assim, ó: eu devo diminuir e ele deve crescer. Deus não pode ter dois sobre a terra ao mesmo tempo. Somente um tem a mensagem. Vocês sabem? Eu devo diminuir e ele é o mensageiro, tá vendo? E eu tenho estado pronto para esta hora agora, que ele toma o meu lugar. Vocês estão vendo? Olha, rapaz, quando eu falei isso aqui, eu senti o Deus aqui, o Espírito de Deus, nesse momento aqui, cheio do Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido o que o irmão Branham está dizendo aqui. Olha, ele fala assim: eu devo diminuir e ele deve crescer. Deus não pode ter dois sobre a terra ao mesmo tempo. Somente um tem a mensagem, vocês sabem? Eu devo diminuir, ele é o mensageiro. Eu tenho estado pronto para esta hora agora. Ele toma o meu lugar, tal como Eliseu. Vocês estão vendo? Porque o ministério, meus amigos, sempre foi duplo. Não pode ser só irmão Branham. Deus trabalha com Elias e Eliseu, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, João Batista e Jesus Cristo, irmão Branham e o Eliseu, que meu irmão é Elias, de que vinha o Eliseu, e lá em Israel são duas testemunhas, Elias e Moisés. Deus não trabalha só com mensageiro não, meus amigos. E o profeta deixa bem claro que será Eliseu.
E esse Eliseu é o ministério Filho Prometido. Vocês, antes de subir no arrebatamento, tem que vir uma mensagem para que nossos corpos se tornem corpos jovens. É por isso que eu prego para vocês Malaquias 4:2, que nascerá o sol da justiça e salvação debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como bezerro no cevador. E o profeta fala que não será uma cura física como nós pensamos. Nós mortais seremos revestidos da imortalidade. Nós não precisaremos mais de médicos nem de hospitais. Então, meus amigos, é uma mensagem simples, mas eu estou aqui mostrando para vocês que a palavra tem que ser manifesta. A palavra tem que ser morta para que os filhos de Deus venham se alimentar dela. Quando essa palavra chegar a estar no meio de vocês, vocês têm que comer. Você tem que alimentar desta palavra. Porque aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Só as águias de Deus, os predestinados, a subir nesse arrebatamento que vai ver isso. Mas muitos vão virar virgens nessa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Que Deus possa iluminar os seus corações para que vocês venham sair das interpretações. Porque isso aqui é o irmão Branham está dizendo. Vocês não podem ir contra o que o profeta disse. No final das contas, o profeta fala que quando haver o arrebatamento, muitas pessoas vão pegar seus pastores, vão querer pegar ele para dar porque eles mentiram. Vou lhe contar que irmão Branham disse. Se um homem endemoniar e você perguntar para o demônio quem foi Moisés, ele vai dizer: Moisés foi o homem de Deus, Moisés foi aquele que abriu o mar vermelho. Porque a mensagem de Moisés não tem nenhuma eficácia. Não tem nenhuma eficácia mais para mudar o mundo nem se converter ninguém. Se perguntar quem foi o Senhor Jesus Cristo, foi um homem que teve aqui na terra, fez muitos milagres, fez muitas curas. Se perguntar quem é irmão Branham, um tempo atrás aí, aquele é um falso profeta, aquele homem ali e tal, porque o diabo não deixa você ver a luz do seu dia. Mas quando essa mensagem vier, quem é irmão Branham? Irmão Branham foi um homem de Deus, irmão Branham foi um homem que esclareceu a Bíblia para muitas pessoas. Mas quando vier o Filho Prometido, não, esse é do diabo. Esse aí é do diabo. O diabo vai fazer questão de dizer para vocês que é do diabo. Porque o diabo sempre trabalha assim, enganando as pessoas, para que as pessoas não vejam a luz do seu dia. E eu creio nesse profeta irmão Branham. Eu sei que o sétimo anjo, Cristo, que ungiu o irmão Branham falava assim: tira o olho do careca, tira o olho do careca. Olha, meus amigos, às vezes eu prego mensagem aqui para ajudar as pessoas, mas tem mensagem que eu prego que eu crio inimizades. Porque quando você prega mostrando o segredo do coração das pessoas, porque, meus amigos, as pessoas vivem escondidas. Elas vivem enganando as outras com suas concepções, mas existem os bastidores que eles escondem das pessoas. Mas quando vem uma pregação aqui que revela o segredo do seu coração, dos seus corações, que mostra a real, eles viram seus inimigos. Ele chega a dizer que você pregou contra a pessoa. Olha, eu preguei uma pregação aqui uma vez sobre um irmão que foi preso. Eu gostaria tanto que esse irmão visse essa mensagem como de Deus, para ele entender como foi que o diabo derrubou a vida dele. Eu queria que ele entendesse que isso é uma mensagem de conserto, para que ele viesse ter o bom senso, mas não, ele levou para o outro lado. Ele pegou aqui como se eu tivesse pregado contra ele. Pelo contrário, eu mostrei como é que o diabo desceu.
A pessoa deu lugar ao inimigo, o inimigo entra mesmo, destrói, acaba com tudo. Mas é assim, a mensagem que vem, que um dia, meus amigos, eu cheguei numa denominação, e uma mulher levantou e profetizou assim: pastor, assim diz o Senhor vai ganhar um carro do ano. Pois o pastor foi lá e comprou um carro do ano e botou a igreja para pregar. Mas eu estava no banco e Deus me revelando que aquele pastor estava em adultério. E eu perguntei para mim mesmo: aquela irmã que está profetizando lá que o pastor vai ganhar um carro do ano, ela não está vendo que o pastor está em adultério? Olha, meus amigos, tem muitos enganos, tem muitas coisas que não são de Deus, que eles usam para promover o homem, mas Deus, Ele é a palavra. Deus não muda o parecer acerca de sua palavra. Uma mensagem, quando sai aqui, você recebe ela. Você não fica maquinando mal contra alguém. Você não fica... Quando eu fui pregar esta mensagem hoje, eu orei e falei para Deus: se o Senhor permitir que eu pegue essa mensagem hoje, que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Pois o Espírito Santo desceu, me encheu e vindicou que eu pregasse esta mensagem hoje. A mensagem, meus amigos, você recebe e você prega. E assim que você não pode amordaçar o Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre você, porque Deus, Ele não faz exceção de pessoas, mas Deus também, Ele não bajula pecado de ninguém. É por isso que quando o dom pastoral desce, se um irmão chegar aqui e ele cometeu um pecado e estiver escondido, quando o dom pastoral desce do pastor, esse pecado desse irmão tem que ser revelado. Porque se não for revelado, essa igreja não tem um pastor. Ela tem mais um homem ali na frente, não tem um pastor. Porque o Espírito Santo, quando ele cai no pastor, no dom pastoral, ele revela o segredo do coração da igreja. Esse é o segredo. Nós pastores, não sabemos de nada. Pastores não é evidente. Mas o Espírito Santo sabe o segredo do seu coração. Quando o Espírito Santo desce aqui, ele sabe o que você fez. Às vezes o pastor prega uma mensagem aqui tão ungida, diretamente para aquele irmão. Quando o pastor sai daqui, ele não sabe nada, nem que ele pregou. Porque foi a unção de Deus que trouxe aquela mensagem para que aquele irmão consertasse sua vida. Mas tem irmãos que não têm humildade de ouvir a voz de Deus. Ele não tem humildade de entender como foi que aquela vida dele caiu naquele fracasso. Que ali é uma mensagem que foi dada para que ele pudesse consertar a sua vida. Mas que a graça de Deus esteja sobre vocês. Ouça essa mensagem. Vai para as mensagens do irmão Branham, pesquisa os parágrafos que eu disse aqui, para que vocês venham ler também. Não venham imediatamente crer naquilo que eu estou falando. Não leiam. Vejam o que o profeta irmão Branham está dizendo nessas mensagens. Porque esses parágrafos que está dentro das mensagens do irmão Branham não está escondido, só está velado, não está escondido. Grande Pai Celestial, o Senhor é o Deus imutável, o Senhor conhece o coração de cada um. Leva, Senhor, sua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.